Eu tenho plena convicção de que todos aqui já enfrentaram problemas de diversas ordens, mas principalmente no que diz respeito à falta de compreensão daquilo que Deus faz, da maneira que Deus age, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus quer fazer. Todos nós sofremos com isso. Sofremos porque às vezes nos falta essa capacidade de compreensão. E não é simplesmente por orar pouco. Não é. Porque quem ora mais tem sim uma maior compreensão da Bíblia Sagrada e de tudo aquilo que é ministrado. Isso é evidente. Aquele que lê mais, ele tem melhor compreensão daquilo que lê, daquilo que ouve. Ele fala melhor, ele consegue formular as suas frases corretamente, sua gramática é melhor, sua dicção é melhor, porque ele lê mais. Tudo parece que se descortina diante de uma pessoa que tem um costume de ler. Mas mesmo com tudo isso, nós ainda temos dificuldades de compreender de forma clara o agir de Deus na nossa vida. E essa falta de compreensão, às vezes nos causa problemas, que carregamos às vezes por 1/3, 1/4 da nossa vida. Às vezes, algo que é para a gente fazer, porque Deus está nos movendo naquela situação, a gente por insegurança e por falta de compreensão do plano que Deus tem ali adiante, nós não fazemos porque estamos vendo só o que está aqui, no presente. Às vezes nós fazemos algumas coisas, fechamos alguns contratos, firmamos algumas amizades, porque estamos achando que aquilo ali pode trazer benefícios no futuro, não na questão financeira, retorno financeiro, não, mas uma boa amizade, uma boa comunhão, bons relacionamentos, porque nós só notamos no momento. Mas se a gente perceber e analisar direitinho, Deus sempre nos dá sinais. Deus sempre nos dá sinais de que aquilo pode ser bom ou aquilo pode ser ruim. E eu não estou falando aqui do que eu vou falar mais adiante, que é a nossa concepção, a nossa imaginação. Porque tem gente que confunde cisma com revelação de Deus. Tem gente que fala, eu olhei ali e eu vi que não ia dar certo. Cisma. Eu não fui com a cara. Deus já me tocou. E às vezes não tem nada de Deus. Às vezes é cisma. A pessoa é desconfiada por natureza. Então percebam como é fácil nós cometermos equívocos, não compreendendo o agir de Deus, baseado nas nossas percepções. É fácil demais a gente cometer gafes, nesse sentido, baseado e apoiado nas nossas experiências de vida. Não é porque aquela pessoa disse algo fora do compasso, que aquela pessoa não é alguém que Deus está colocando no nosso caminho para trilhar uma parte da nossa vida junto com a gente. Não. Mas também não é porque alguém sorriu para você, te deu um abraço, e você foi com a cara da pessoa, que aquela pessoa será alguém para andar do seu lado.
Então, nós precisamos compreender, sabe, a maneira que Deus age. Mas compreender a maneira que Deus age baseado naquilo que estamos recebendo dele no nosso espírito, não na nossa alma. Pastor, explica melhor. O nosso espírito tem faculdades. O nosso espírito tem uma faculdade chamada comunhão. Se o meu espírito não tiver essa faculdade chamada comunhão, o Espírito de Deus vai ficar querendo me alcançar. Mas como o meu espírito não tem se não tiver a faculdade chamada comunhão, eu não consigo ser alcançado. Porque o que faz eu e você sermos irmãos? Diga assim, é a comunhão. Se você me rejeitar como irmão, eu não consigo, por mais que eu queira. Então, Deus, através do seu Espírito, nos alcança. E o meu Espírito, através da comunhão, ele é ligado com Deus. Está entendendo? Depois que o meu Espírito, através da comunhão, é ligado com Deus, Deus está me informando. A outra faculdade do meu Espírito chama-se intuição. Tá? Que nada mais é do que discernimento. Então, o Espírito de Deus comunica para mim, vai. Aí eu recebo aquilo pelo Espírito. No meu Espírito. Aí vai para a intuição, para o discernimento. Espírito, não estou falando eu, é o meu Espírito. Tá? Depois que o meu Espírito discerniu que aquilo vem de Deus mesmo, tá certo? Aí ele transmite para a alma. É de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. De dentro para fora. Então Deus fala lá dentro, lá no Espírito. Comunicou na comunhão. O meu Espírito discerniu. Tá? Aí agora ele vai transmitir para a minha alma. Quando minha alma recebe, tá? Se eu for uma pessoa de leitura e de oração, a minha alma, o eu, Cláudio, vou entender que quem está me dando aquela direção é o Espírito de Deus. Agora, se eu não for uma pessoa que ora e lê, eu não vou entender. E vou perder grandes oportunidades de fazer coisas extraordinárias que vão além da minha capacidade. Ou eu vou fazer coisas que o Espírito não comunicou para mim, fora da direção que Ele deu. E normalmente nós fazemos isso. Às vezes nós tomamos atitudes baseado no nosso intelecto, na nossa opinião, no nosso discernimento, no nosso, não do Espírito. Romanos 8,16 diz que todo aquele que, sabe, foi tocado pelo Espírito ou recebeu, esse é filho de Deus. Romanos 8,28 diz que aquilo que nós não sabemos pedir, como pedir, sabe? O Espírito intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que você não consegue, mas você quer e vai buscar em oração, o Espírito, ele sabe, ele geme dentro de você, sabe, te empurrando, falando assim, entende? Como assim? É mais ou menos assim, ó. O Espírito dizendo para você assim, meu filho, minha filha, eu vou ter que desenhar? É mais ou menos isso. Para que possamos entender quando é Deus e quando não é. Porque mesmo os grandes homens de oração erram. Mesmo grandes
pastores fazem coisas que não dá certo. O que dizer do próprio Jesus, que passava as madrugadas orando? A Bíblia diz em João 1,14 que nele estava habitado toda a plenitude do Deus vivo. O próprio Jesus escolhe entre os 12 um falastrão, impulsivo, grosso, ignorante, chamado Pedro. O próprio Jesus entre os 12 escolhe um ladrão. O mais preparado dos 12 discípulos chamava-se Judas, da cidade de Iscariota. Será que Jesus errou? Não. Isso é para evidenciar que mesmo orando, lendo, nós ainda corremos o risco de errar e vamos errar. Agora, isso também nos mostra que não é porque aconteceu isso, nós devemos abrir mão, porque sabemos que mesmo orando e lendo, nós vamos cometer alguns erros. Não, isso nos mostra que se a gente orar e ler e buscar a presença de Deus, nós temos a convicção que erraremos menos. E é para isso que nós incentivamos a pessoa a estudar. Vai saber tudo, não, vai errar menos. Então, quantas vezes no ministério eu já errei? Já errei muito. Já levei para o ministério e impus as mãos em pessoas que não vingaram. Que naquele momento era a pessoa adequada, e depois eu vi e falei, errei. Quantas vezes separamos alguém para o ministério por falta de opção? Não tem alguém, vai assim mesmo. E depois de um tempo a gente percebe que Deus escancara as portas e vem chegando gente, e Deus traz pessoas capacitadas. Era só ter esperado. Quantas pessoas às vezes colocamos as mãos e uns ou outros olham e falam, mas esse tem capacidade, aquele não tem chamada. E não demora muito tempo, ou demoram muito tempo, Deus vai evidenciando a verdadeira chamada e vai mostrando que aquela pessoa, ela apenas demorou um pouco para amadurecer, mas não foi errado, e a pessoa cresce, flui. Isso é natural. Isso é natural. Não é tudo que acontece na igreja que Deus tem que revelar para o pastor. Tem coisa que Deus me revela, sabe como? Alguém vai na minha porta falar. Sabe? Não, eu tenho que estar orando às 3 da manhã pela igreja todos os dias para Deus me revelar o que está acontecendo. Às vezes não precisa, às vezes é um WhatsApp. Às vezes é uma mensagem. Às vezes eu estou em algum lugar, errei a rua e de repente, opa, estou vendo um negócio diferente. Vocês estão entendendo? Então, isso faz com que a gente, não é que a gente perde um pouco a sensibilidade, não, mas é que a gente aprende a desmistificar um pouco a fé. Deus tem suas maneiras de trabalhar e nós precisamos compreender a maneira que Deus age. Porque quando você compreender, eu quero ser muito objetivo nessa pregação. Eu estou só dando uma guisa introdutória. Faz 15 minutos que eu estou nisso. Tem muita coisa para eu falar. Antes da meia-noite você vai embora feliz para comer uma pizza. Tá? Então, quando compreendemos a ação de Deus na nossa vida e a favor da nossa vida, irmão, a gente começa a viver de uma maneira muito mais tranquila, descansando nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Quando Lázaro adoece, em João 11, e eu quero me basear essa mensagem em João capítulo 11, quando Lázaro adoece, Lázaro era provavelmente um moço. Já foi comprovado que o discípulo mais idoso de Jesus provavelmente era Pedro. E os discípulos, a maioria, eram todos jovens. Todos jovens, é por isso que o jovem é a força da igreja. O jovem é a força da igreja. Irmão,
Eu estou com meus 53 hoje, mas eu já tive 25, 30. Não tinha tempo ruim para mim, não. Vamos para o monte? Vou para o monte. Vamos para a igreja de madrugada? Vou para a igreja de madrugada. Mas está frio, põe blusa. Mas está chovendo, pega o guarda-chuva. Mas está calor, coloca uma roupa leve. Tem vigília, que hora que começa a vigília? Meia-noite, termina que hora? 4:30 da manhã, estou dentro. Ah, é aqui. Não, não, é lá do outro lado da cidade. Bora. Vamos com quem? Não tinha esse negócio não. Hoje em dia é um monte de Nutella. Perdoe a expressão. Eu disse um monte, não são todos. Tudo é dificuldade hoje. Os discípulos, Deus já escolheu jovens por quê? Pela disposição que eles tinham. Você que está aí, tá, que não chegou nem a 35 anos ainda, é considerado jovem. A juventude vai até os 35 anos. Você já passou disso, você entrou na maturidade. Ok? Ah, e de você passou disso, não presta mais. Deus chamou Abraão, foi com 75. E fez de Abraão o pai da fé. E através de Abraão veio toda a descendência do povo judeu. Então não tem esse negócio. Ok? Um dos descendentes de Abraão, chamado Ever, deu origem ao termo hebreu. Então Deus, Ele quer usar você na sua juventude. Porque depois vem dor em tudo quanto é lugar, irmãos. E mesmo com dor a gente quer fazer. Mas se você não está com dor, faz agora. Faz agora. Fica esperando. Não, eu não estou bom hoje. Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Você vai ter alguma coisa a vida toda. Agora você acha que Deus errou quando te chamou? Ele não sabia que você tinha isso ou aquilo? Deus sabia. Então, Lázaro adoece. As irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Onde Jesus está? Está lá do outro lado do Jordão. Resumindo, 2 dias de viagem. Chegam lá e falam: "Ô Senhor Jesus, sabe aquele moço lá que te serve café? Aquele moço que quando você vai na casa dele, ele já arrumou a cama? Sabe aquele moço que tem 2 irmãs que amam o Senhor? E quando o Senhor chega na casa dela para dormir, eles colocam incenso debaixo da cama, perfumam o quarto para o Senhor dormir lá? Sabe a casa daquele moço que quando chega lá, eles tiram uma coxa de cabrito da gordura e assa para o Senhor comer? Sei, o que aconteceu com meu amigo? Então, ele está quase morrendo, ele está doente. Está doente. O Senhor vai na frente, eu vou resolver. Vou embora. Eu imagino que depois de 2 dias eles chegam. Só que Jesus fica mais 2. Jesus fica mais 2 dias. Aquele aviso que as irmãs de Jesus enviaram através de alguém, não era simplesmente um aviso, era um pedido de socorro. Era um clamor desesperado. Era uma oração fervorosa. Hoje você tem acesso livre diante de Deus. Ali Jesus estava em pessoa, eles tinham que mandar alguém até Jesus. Enviaram alguém até Jesus, em forma de oração. E Jesus ali permanece. E a oração, ela tem alguns detalhes. Primeiro, a demora em Jesus, a aparente demora, diga a aparente demora. A aparente demora de Jesus, ela não significa que Jesus está sendo indiferente. Não. Porque se fosse você e eu, a gente ia dizer: olha, não é possível, eu estou em pecado, ou Jesus não está me vendo. Segundo lugar, a demora, ela sempre, para nós é demora, mas para ele está no tempo dele. A demora sempre está regado por um propósito. Sempre existe um propósito para que algo não aconteça na hora que a gente mais precise. Sempre existe um propósito. Terceiro, porque às vezes Jesus não dá ou não resolve o nosso problema quando precisamos, porque a nossa fé só é fortalecida de fato nas dificuldades. A nossa fé, ela é fortalecida nas dificuldades. Senhor, me dá um filho. Todo ano eu venho aqui em Siló. O meu marido Eucana
já tem filho com a outra, mas eu não tenho filho. Segundo ano, Senhor, me dá um filho. Meu marido Eucana já tem filho com a outra, o Senhor não me dá um filho. Terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e irmão, não sei quantos anos foram. Mas todo ano, essa mesma mulher com o ventre cerrado, ela ia no pé do altar, sem falta, dizendo: Senhor, me dá um filho, porque o Senhor já deu para outra. A fé dela estava sendo fortalecida, e foi fortalecida de uma maneira tão grande que ela compreendeu o verdadeiro propósito de Deus para a vida dela. Ela chegou no momento, depois de muitos anos pedindo para Deus abrir a madre dela, ela chega e ora ao Senhor dizendo: Pai, me dá um filho, me dá o que eu te peço há anos, eu te peço e o Senhor não me dá. Aí ela entendeu o plano de Deus para a vida dela: mas se o Senhor me der, eu quero devolver ao Senhor. Aleluia, parece que eu vejo Deus dizendo na hora: você entendeu o meu propósito para a tua vida. Glória a Deus. E em quarto lugar, é que diante de uma dificuldade surge a calamidade. E a calamidade é a porta que se abre para Deus operar o milagre. A calamidade é a porta que se abre para Deus operar um milagre. Mas a questão é que diante de um problema tão difícil, as pessoas que estão ao lado de Jesus começam a tirar as suas conclusões. Sempre tem aquele mais inteligente, aquele que se você tem um, tem dois, aquele que se você já foi, ele já foi algumas vezes, aquele que se você comprou, ele já comprou, não gostou e vendeu. Sabe, sempre tem os sabidos da família, os mais inteligentes da turma, sempre tem. E Jesus estava rodeado de algumas pessoas dessa estirpe, e os primeiros foram os discípulos, tá? Foram os discípulos. Coloca na tela para mim, por favor, João capítulo de número 11, eu quero ler alguns versículos, até chegar no versículo 6. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Olha, essa enfermidade, esse problema não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pronto. Jesus fica 2 dias. Mas chega um determinado momento, Jesus agora resolve e fala: bom, agora está na hora de ir. Ficou 2 dias, agora mais 2 dias até chegar lá. Quantos dias? 4. Então está na hora de ir. Aí começa então as opiniões, os conceitos humanos. Jesus com um projeto para fazer um mover sobrenatural, um agir sobrenatural. E aí começam os conceitos humanos. Aquelas pessoas que sabem qual é a origem do seu problema. Aquelas pessoas que sabem por que você está assim. Aquelas pessoas que têm uma receita para resolver o seu problema, mas o dela não resolve. Aquelas pessoas, sabe, que você vai conversar, ela já passou por aquilo. E você pergunta: e como mudou isso? Aí ela vai falar assim: o tempo passou e resolveu. Mas ela na época queria se matar. E aí começam os discípulos. Porque Jesus diz assim no versículo 8, coloca para mim, por favor. Versículo 8, ele resolve ir, não é? E os discípulos então respondem: mas Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tu tornas para lá? Ou seja, estão querendo matar o Senhor lá, e o Senhor quer voltar. Eu acho melhor o Senhor ficar, é perigoso, querem matar o Senhor. Eles estavam com os olhos fechados.
Eles não estavam compreendendo que Deus já tinha traçado um propósito, que Deus já tinha algo preparado lá adiante. Para eles estavam vendo só o que está diante da situação, mas Jesus já estava vendo Lázaro desatado do lado de fora daquela sepultura. É perigoso, sabe? A opinião humana é o conceito do ser humano diante de uma luta. Põe o versículo 12, por favor. Jesus diz assim, olha, vamos lá acordar meu amigo, porque ele dorme. Olha os discípulos, mais de 2 anos e meio com ele. Olha os discípulos, se dorme, estará salvo. Ou seja, primeiro vão matar o Senhor. Reino, 0. Terra, 100%. Colossenses 3:1. Se é que vocês já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de... Pronto. De cima, 0. De baixo, 100%. Vão matar o Senhor. Jesus já havia dito que ia para a cruz, que ao 3º dia ressuscitar, que prenderiam o Filho do Homem. Agora Jesus fala, vou ressuscitar, ou vou acordar, eufemismo. Sabe, sono é um título leve para falar que ele estava morto. Mas eles não compreenderam. Mas Senhor, o Senhor vai, primeiro estão querendo matar o Senhor. Segundo lugar, se ele dorme, para que o Senhor vai lá? Para quê? Eles não estavam enxergando que Deus estava permitindo uma situação se agravar para que o milagre fosse de impactar toda uma cidade. Glória a Deus. Eu vou repetir. Eles não estavam entendendo que Deus estava permitindo com que uma situação se agigantasse para operar um milagre, para abalar toda uma cultura, uma cidade, uma região. Aleluia. Você não está entendendo, glória a Deus, diante da demora, diante, sabe, desses problemas que vai e volta, você não está entendendo porque Deus está permitindo que você passe por isso. É porque Deus já tem um projeto que vai impactar não somente a tua vida, mas toda uma cidade, uma família. Conceito humano, vão te matar. Mas você está dormindo, Senhor? Bom, será que eles não pensaram? Será que Jesus vai viajar 2 dias só para acordar alguém? Você já viu aquelas pessoas que você prega, fala, explica, e a pessoa concorda com tudo, até chora. Quando você fala assim, então você gostaria de entregar a vida a Jesus, reconhecer a Cristo como seu Salvador? A pessoa fala, eu não estou preparado. Mas chorou, concordou com tudo, disse que entendeu. Aí você faz o apelo, a pessoa, eu não estou preparado. Ou eu já aceitei. É mais ou menos isso. Com Jesus há mais de 2 anos e meio. Na escola da fé. Não era teologia, era cristologia. Era discipulado 1 a 1. Era discipulado. O sentido mais profundo de discípulo é pisar, sabe, aonde o mestre deixou a pegada no barro. É colocar o pé dentro. Aleluia. Aleluia. Eles chegam uma hora que eles então abrem mão. Tudo bem. Já que o Senhor quer ir, então vamos. Coloca o versículo 16. Quando Jesus fala, então vamos aí, Tomé, né? O Tomé. Embora a gente fale de Tomé, foi um dos maiores pregadores da igreja depois, tá? Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus amigos, vamos nós também para morrer com ele. Cheio de fé, o camarada. Homem de fé. Né? Vamos lá para morrer como Marte. Ou seja, vamos lá, a gente morre, pelo menos nosso nome fica na história. Essa é a concepção humana, é a sua concepção, é a minha concepção, é a nossa concepção. Quando nós estamos em luta, em batalha travada,
A visão que nós temos do que Jesus está fazendo é essa. A gente vai morrer. Diante disso, vamos perder tudo, vai acabar. Vamos ser demitidos. A loja vai fechar, a empresa vai falir. Nossos filhos não vão ter como estudar. Vamos ter que vender tudo que a gente tem, desfazer de todos os nossos bens, porque, sabe, a gente vai falir mesmo, vamos morrer. E para acontecer isso é melhor sumir. Sabe? Você acha que Jesus vai olhar para mim? Jesus não vai nem ligar para mim. Jesus não está nem aí para mim. Jesus só abençoa ele, só abençoa ela. A nossa concepção é essa. Sabe, a opinião humana, é o conceito humano. A gente começa a entrar por essas questões aí perigosas. Você acha que Jesus vai me abençoar? Quem sou eu? A falsa humildade. Eu sou o bichinho de Jacó. Eu sou o grão de areia. Eu sou um verme. Sabe aquela falsa humildade que a gente às vezes... Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu faço é porque o Senhor me usa. Tudo que eu tenho é porque o Senhor me deu. Quando estamos lá embaixo. Mas quando a gente está um pouquinho melhor... Senhor, obrigado que o Senhor me deu força para fazer e conquistar tudo que eu conquistei. Tá? Quando estamos no meio, quando estamos em cima, então... Então esse é o conceito humano. Olha, sabe, é perigoso. Ele está dormindo, para que ir lá? E terceiro, vamos lá para morrer com ele. Vamos lá. Mas não acabou, aí não acabou. Aí entra agora, Jesus vai até Betânia. Quando ele chega em Betânia, agora ele vai lidar com a opinião e o conceito das duas irmãs de Lázaro. E a visão delas não é muito diferente da dos discípulos. Porque quando ele chega em Betânia, elas nem saúdam. Elas nem esperam ele dizer, Pai seja convosco. Elas não falam nada para Jesus, a não ser, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando ouve isso, versículo 21 a 23, quando Jesus ouve isso, ele fala para elas, mas o seu irmão, ele há de ressuscitar, tá? Olha aí, ó, não teria morrido, pode colocar o outro, por favor. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Ele te concederá. Primeiro, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não era um desabafo, era uma reclamação. Mais ou menos assim. Pastor, para o café o senhor não chega atrasado. Era mais ou menos assim. Nós estamos aqui numa região, numa metrópole. Mas vai para os rincões do nosso país, por onde eu já andei com a minha família, que você vai ouvir isso sempre. Pastor, lá, na hora do almoço, ele tem o costume de visitar na hora do almoço. Ouvimos isso várias vezes ou não? Tem um pastor lá, no café da tarde, ele sempre está na casa de um ou de outro visitando. Ou a visão das pessoas. Aqui não. Aqui não dá nem para visitar. Porque está todo mundo no trabalho, na correria da vida. Mas vocês acham que isso, a palavra delas não teve essa direção? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, por que o Senhor demorou tanto? Será que quem estava do lado dos judeus não cochichavam entre si, dizendo, tá vendo aí? Para o café ele vinha. Quarto perfumado para ele, hein? Ó, agora, se deram mal. Quando precisou, chegou atrasado. Mas o que me consola e o que me deixa muito feliz é que eu sei em quem tenho crido e o meu Jesus nunca, jamais chega atrasado. Nosso Deus jamais chega atrasado. Jamais o teu Deus chega atrasado.
O teu Deus não precisa de um relógio no pulso. O teu Deus não precisa de um relógio digital. O teu Deus não precisa de um relógio na parede. O teu Deus é dono do tempo. Ele está fora do tempo. Ele controla o tempo. Ele é Deus do tempo. Oh, aleluia! Agora elas, mas eu sei que Deus te ouve. Se o Senhor pedir, Ele vai fazer. Olha agora, o conceito humano é a oração que a gente faz. Eu estou só preparando para concluir essa mensagem, para você não pensar que é só chibata, que é só cajado. Não, tem mel também. Eu não vou bater aqui com chicote, espremer limão, jogar mel. Tem mel para você. Diga para quem está ao seu lado, calma que tem mel para você também. A vida não é feita só de vinagre, né? Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus faz. Pois é. Não é assim? Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor conhece a situação. Senhor, entra com providência. Senhor, abre aquela porta. Senhor, trava a boca do leão. Fecha a boca do leão, trava a língua da serpente, para não falar nome de ninguém. Para não falar nome de pessoa, ele fala assim: fecha a boca do leão, trava a língua da serpente. Senhor, aquela pessoa que me perseguiu, que me prejudicou financeiramente, faz ela falir. A oração do macumbeiro, né? A oração daquele que às vezes parece mais uma maldição do que uma oração. Falou mal de mim, queima a língua dele. Deus não ouve isso. Mas ela queria ensinar Deus a fazer. Eu sei que se o Senhor pedir, Jesus não sabia não. Jesus não sabe de nada. Aí ela disse: eu sei que se o Senhor pedir, Deus faz. Querendo ensinar Deus a trabalhar. E a gente, quando está na prova, a gente tem essas manias de querer ensinar Deus a trabalhar. O Senhor faz desse jeito, faz daquele outro. Sabe? Uma mulher questionada, se fosse hoje, ia chamar de podcast, mas era uma entrevista. Ela disse assim: eu dou graças a Deus de Deus não ter respondido às minhas orações, porque senão eu teria casado com um homem errado. Sabe quem disse isso? A esposa de Billy Graham, o maior evangelista do século passado. Porque ela orou, porque não queria namorar com ele. E Deus não ouvia a oração dela. Diga assim: graças a Deus por não responder todas as minhas orações. Seja feliz assim. Porque tem coisa que você pediu que você nem quer mais. Era só para aquela hora. Existem coisas que a gente pede que é só para aquela hora, capricho. Que a gente quer porque quer. Mas não vai edificar a gente em nada. Não vai promover nada de bom para a nossa família. Mas a gente quer porque quer. E se Deus nos desse, seria mais um problema para a gente orar para Deus resolver. Então a solução para que Deus não tenha que resolver depois, Ele já nem entrega. Ele já nem dá. Dá para colocar o próximo versículo? 23. Você já não colocou? Ó, teu irmão há de ressuscitar. Olha a resposta dela. Coloca, por favor. Coloca o 24. Disse-lhe Marta: eu sei. Agora vem a teologia. Olha que menina estudada. Estudada demais. Mestre em teologia. Primeiro era o conceito pessoal, intelecto, entendimento de vida. Mas agora ela conhece teologia. Escatologia, ó. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Então,
o que dificulta o agir de Deus, a compreensão do agir de Deus na nossa vida, são as nossas opiniões, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, sabe? E também quando nós nos julgamos saber muito. Tiago fala que ninguém queira saber mais do que convém saber, sabe? E aí, olha, ela vai querer ensinar, mas eu sei que meu irmão vai ressuscitar quando o Senhor voltar. Mas Jesus não estava dizendo nada disso. Jesus estava dizendo para ela: calma, eu estava longe, você pediu para eu vir, eu demorei porque eu tenho o controle da situação na minha mão, então eu já cheguei. Agora compreenda que seu irmão está lá dentro, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu já estou aqui para mudar o cenário. Mas às vezes a gente lê, estuda tanto, que a gente começa a tirar conclusão. Não, esse texto diz isso. Aí o outro, não, é predestinado. O outro, não, é porque a salvação vem de Deus. Mas o homem tem que reconhecer: não, você já foi predestinado, você vai ser salvo ou de qualquer jeito, ou amanhã ou depois. Ah não, mas você entregou a vida a Jesus, você está salvo para sempre. Ao outro, não, a Bíblia diz que o homem pode abrir mão, perder a salvação. Não, então cada um entende de um jeito e assume para si a sua verdade, mas esquece que a única verdade absoluta é essa palavra. Glória a Deus. E eu não sou detentor da revelação plena dessa palavra. A revelação plena dessa palavra tem um dono, é o próprio escritor, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vem nos trazer a verdadeira revelação da palavra. E quando Ele nos dá a verdadeira revelação da palavra, a gente compreende o agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Verdade absoluta. Eu sou. João 14:6. Eu sou o caminho. Odos do mundo para a igreja. Eu sou o caminho, odos, da igreja para a justificação. Eu sou o caminho, odos, da justificação para a regeneração. Eu sou o caminho, odos, da regeneração para a santificação. Eu sou o caminho, odos, da santificação para a eternidade. Eu sou a verdade. Eloca manduaçaio. Aletheia. Aletheia. Eu sou a verdade. Aletheia. Eu não tenho a verdade, eu não prego só a verdade, eu não anuncio a verdade, eu não provo a verdade, eu sou a verdade. Qual verdade o Senhor é? Absoluta. Verdade absoluta. Em mim, Ele estava dizendo, não há dúvida nem sombra de variação. Diante de mim, ninguém diz que é se não é, ninguém diz que tem se não tem, ninguém diz que vai se não vai, ninguém diz que fez se não fez, porque todas as coisas estão nuas, descortinadas diante de mim, porque eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu sou a vida. O Senhor é vida, é. Que vida? Biológica não, a biológica nasce, cresce, murcha e morre. Que vida que o Senhor é? Eu sou a vida Zoe. Que vida que é Zoe? A vida Zoe é a vida biológica que são vocês, recebendo a vida sobrenatural que é a minha vida em vocês. É a vida eterna. É a vida na sua vida. Essa é a verdade. Não é o que eu compreendo. Qual é a verdade? Qual é a interpretação verdadeira da Bíblia? É a que o escritor quis dizer.
Não tire conclusões achando que você é o dono da interpretação bíblica. Monopolizei a interpretação bíblica. Vou fazer agora cursos de exegese e hermenêutica plena, a verdade descortinada. Para com isso. A cada dia que passa, no mesmo texto, Deus vai trazer uma nova revelação. Uma nova revelação. Glória a Deus. Uma nova revelação. Todas elas genuínas, verdadeiras. Todas elas genuínas e verdadeiras. Olha o versículo 28. Ela não para por aí não. Primeiro os discípulos, agora as irmãs. Aí Marta, agoniada, e dito isso, partiu e chamou em segredo. Ela saiu de mansinho, ó. Olha o conceito humano, como que é. Saiu de mansinho, Jesus não está me vendo. Saiu de mansinho, foi lá na sua irmã Maria, mais espiritual, e falou: mana, é o seguinte, deu ruim. Falei com o mestre lá, mas ele me deu uma chapuletada. Deu ruim, o mestre me deu uns cortes lá. E ele mandou eu vim aqui buscar apoio em você. Olha só, artimanha de Marta. Ele mandou te chamar. Mas procura do versículo 1 ao 27, onde que Jesus manda Marta chamar Maria? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Porque ela queria se apoiar, ela queria ter apoio para a base teológica dela. Ela queria ter apoio para a base intelectual dela. Tipo assim, pastor, aquela pessoa fez uma coisa tão difícil, o que o senhor acha? Se eu falar assim, puxa vida, quando a pessoa sair, ela vai dizer: falei, pastor, ele concordou. Buscando apoio. Sangue de Jesus tem poder. Se um dia um trem desse bater na sua porta, ou te pegar em qualquer esquina da vida, chuta que é macumba. Sabe? Buscar apoio para suas conclusões. Não, pelo amor de Deus, vigia, irmão. Marta foi buscar apoio. O mestre, Jesus mandou te chamar, Maria. Jesus não pediu nada. Jesus nunca perdeu o controle da situação. Nunca perdeu o controle de nada. Tudo estava no controle de Jesus. Ela estava vexada, Jesus estava na perfeita paz. Jesus tinha o controle, já sabia o que ia fazer. Glória a Deus. Marta não mentiu, ela disse uma inverdade. Inverdade. Tá joia? Gente, nossos conceitos e opiniões, tá? Às vezes nos impedem de ficar calado. Às vezes a gente acha muito. Às vezes a gente acha que sabe muito. Às vezes a gente acha que conhece muito. E a gente fala, depois de um tempo, a gente percebe que aquilo que a gente falou foi uma tremenda besteira. Eu já passei por isso. Já passei por isso. Estou aqui desabafando, atacando ninguém. Eu já passei por isso. Camarada com 53 anos, que nessa igreja aqui, quantas mil vezes eu já preguei. Quem fala muito erra muito. Então, às vezes, os nossos conceitos e nossas opiniões, baseadas na nossa experiência de vida, nas conclusões que nós tiramos, nos impede de ficar calado. E às vezes, calados, nós somos um grande poeta. Calado, às vezes, eu sou um grande poeta. Calado, às vezes, você é um poeta. Santo Agostinho um dia disse: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, às vezes, as nossas conclusões, sabe, nos impede de ficar, sabe, calado, tá certo? Nos impede de ficar calado, tá? Quando acabou a opinião e conceito de Maria, os judeus entram em cena. Os judeus entram em cena, porque eles chegam a dizer para Jesus, eu não me lembro o versículo, se é 35, é o versículo 35. Já tô terminando a introdução, gente. Tá? Ó o versículo 36 e 37. Coloca para mim. Aí entra
Depois dos discípulos, aí veio Marta, e agora vem os judeus. Pastor Reginaldo, Jesus está na porta da catatumba, fechada. As irmãs chorando, o povo tudo celebrando, porque eles eram pagos pelo governo de Roma. Contratavam lá meia dúzia de mulher vestida de preto, com chale na cabeça, chamado carpideira. Essas mulheres ficavam lá, chorando com a desgraça dos outros. Eu não vou nem entrar nesse assunto, vamos pular. Tá? Disseram, pois, os judeus, olha só, o conceito dos judeus, a opinião deles. Vede como ele o amava, olha que percepção. Próximo versículo. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Olha aí. Se Jesus é tão bom, por que você passa tanta luta? Se Jesus é tão bom, abriu o olho de cego, fez mudo falar, surdo ouvir, ele não poderia resolver o teu problema, irmão? Se Jesus é tão bom, por que o homem sofre tanto? Olha o conceito humano, tá? Então, isso impede que o ser humano, que o crente compreenda o mover, o agir de Deus em sua vida. Agora, pastor, como que nós vamos então compreender? Vou correr aqui, tá? Vou correr aqui, ó. Tá? Como nós vamos compreender? Tá? Entenda uma coisa. Jesus, ele foi, entre aspas, impedido de agir ali rapidamente por causa das opiniões e dos conceitos humanos. Enquanto as pessoas debatiam, Jesus estava, ouvindo, aguardando o momento certo de agir. Porque embora possa demorar 4 dias, 40 dias, 4 meses, 4 anos, Jesus nunca vai errar o momento certo de agir na tua vida. Nunca. Nunca. Enquanto todas as opiniões não foram subjugadas por ele não agiu. Ele não agiu. Então, como compreender o agir de Deus? Eu quero dar 3 exemplos aqui. Primeiro, compreender que ele quer a nossa cooperação somente. Jesus não quer opinião. Jesus não quer grito. Jesus não quer desespero. Jesus só quer a nossa cooperação. Diga assim: Jesus me chamou hoje para ser um parceiro dele. Diga assim: Jesus me chamou hoje para me tornar sócio dele. Glória a Deus. Então, como nós podemos, nos tornar cooperador com Deus, com o Senhor? Evitando de manifestar as nossas opiniões e conceitos na hora da prova, nos submetendo a Ele. Senhor, está difícil, está doendo, mas eu confio em Ti. Senhor, está difícil suportar, mas eu creio que a Sua promessa não cairá por terra na minha vida. Glória a Deus. Nós precisamos compreender, gente, que nossas opiniões não forçam Deus a fazer nada. Versículo 39, por favor. Mas Ele conta conosco. Ele não está procurando nossa opinião. Se a gente fosse tão sabido, nós teríamos resposta para Isaías capítulo 40. Com quem eu tomei conselho? Quem foi que me deu orientação para que eu criasse todas as coisas? Isaías, do capítulo 40, chega no capítulo 64, versículo 4, ele vai responder: desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu e nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha aí, disse Jesus: tirai o quê? Diga para quem está ao seu lado: é só isso que Jesus te pede, para que algo novo aconteça na tua vida. Tire a pedra. A gente quer enfeitar o pavão, a gente quer falar, a gente quer ensinar, é tão duro, irmão, quando você vê uma pessoa numa situação de desgraça plena, uma pessoa numa situação de desgraça plena, e você vai querer orientar a pessoa quer te ensinar. Às vezes a pessoa está bem, um bom carro, uma boa casa, bem vestido, tudo bem, mas a vida está destruída.
emoção, família. Aparentemente dinheiro não falta, posição, conceito, sabe? Mas a vida está destruída e você vai querer ajudar falando e a pessoa já sabe. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para nós. Para de querer me ensinar, eu conheço você. Eu conheço a sua necessidade. Eu conheço a tua vida. Eu sei o que você precisa. Para de querer mostrar para mim o que você não é. Eu só quero que você remova o impedimento. É só isso que Ele quer. Ele só quer isso, só que tire a pedra. Porque quando você tirar a pedra, aleluia, as coisas começam a mudar. Segundo lugar, como compreender o agir de Deus? Compreender o agir de Deus começa por tirar as pedras que precisam ser removidas. Existem pedras, gente, que nos impedem de ouvir a palavra de vida verdadeira. Tem gente que só quer ouvir revelação. Nós cremos em todos os dons espirituais. Nós, irmão, qualquer revelação bíblica, ou qualquer revelação através de uma pessoa que não esteja submetida nesta palavra, rejeita. Ok? Qualquer profecia, qualquer revelação, ela tem que estar submetida a essa autoridade aqui. Se não estiver rejeito, não, mas falou uma coisa sobrenatural. Falou minha vida toda, o diabo também conhece. Falou minha vida inteira, pastor, estou assustado. Fica mesmo. Porque, em primeiro lugar, você conhece o que aconteceu, Jesus conhece, mas o diabo também conhece. Não, mas falou algo que ia acontecer e aconteceu. No meio de não sei quantas possibilidades, tem gente que ganha na loteria também. Então, tanto o diabo como qualquer pessoa pode acertar uma. Tem gente que tem um dom sobrenatural de revelação. Entenda o que eu vou falar para você. Eu falei, a mensagem eu ia basear no mesmo texto, mas Deus sempre nos dá coisas novas. Eu não falei isso de manhã. Tem gente que tem um dom sobrenatural de revelação. Palavra do conhecimento. Esse é o dom de revelação. Palavra do conhecimento. Revelação são 3 dons: discernimento de espírito, palavra da sabedoria, que é a que eu estou fazendo, pregando, e palavra do conhecimento, saber o que está escondido. Tem gente que flui na palavra do conhecimento, revelação. Revelação é o que aconteceu e é o que está acontecendo. Tem gente que flui nesse dom, mas ele quer, além de fluir nesse dom, ele quer fluir num dom que Deus não deu, que é a profecia. E até aqui ele impressiona, porque falou toda a sua vida. Só que o que falou que vai acontecer, não acontece nada, porque ele fluiu, tentou fluir num dom que ele não recebeu. Qualquer revelação tem que estar aqui. E nós precisamos remover as pedras que nos impedem de ouvir essa verdadeira palavra. Nada que acontece com você, principalmente você que é membro da igreja, cultos de quinta-feira, de domingo, nada que acontece na tua vida hoje foi deixado de falar há cultos atrás. Basta você rebobinar, sabe? Pega a caneta e rebobina a fita que nem antigamente. Assiste os cultos que você vai ver que foi ministrado aqui no altar, porque Deus não deixa ninguém confundido. Fui pego de surpresa, por quê? Porque não compreendeu o agir de Deus através de mensagens que foram pregadas aqui. Porventura Deus faria alguma coisa sem informar os seus profetas? Está esperando alguém chegar em você com roupa de profeta e um cajado na mão e dizer assim: eu sou Abias, eu sou Natan, eu sou Gade, vim trazer uma mensagem. Não. Tudo que acontece hoje na tua vida, ontem, anteontem, domingo, um mês, um ano, 10 anos atrás, foi falado nesse altar, na igreja em que você serve, porque Deus não deixa ninguém confundido. Por isso que eu falo, anota tudo que você ouve,
Anota os tópicos, vai guardando. Glória. Eu joguei há 15 dias atrás uma mala, porque não tinha mais onde colocar. De estudos bíblicos, de pesquisa, uma mala fechada que acho que pesava uns 60 quilos. Pus lá no portão para levar embora, não tinha onde guardar mais. Porque se eu pudesse, eu não jogava nunca fora. Não jogava. Porque foram anotações de mensagens que eu ouvi, de profecias, de textos, de estudos, sabe? Relíquias valiosas para mim. Se você tem a capacidade de guardar na mente, faça. Mas saiba que nada que acontece na tua vida hoje, Deus deixou de dizer ontem. Então por que às vezes não compreendemos a palavra de vida? Porque existem pedras, tá? E essas pedras nos limitam, sabe o que? A uma sepultura fria e escura de conclusões precipitadas. As pedras nos impedem de compreender com clareza. As pedras que estão, sabe, na nossa vida nos impedem de sentir aquele fervor, aquela coisa gostosa do Espírito de Deus agindo na nossa vida. Você vê pessoas na igreja quebrantada, chorando, sentindo Deus, crescendo, voando na presença de Deus. E você tenta e não consegue, é porque tem pedra. Mas o Espírito de Deus hoje te convida: faça só isso para eu poder atuar na tua vida. Arranque a pedra, tire a pedra, deixa o caminho livre para eu começar a operar, me mover aí na tua vida e mudar a tua história. Mude, tira isso, em nome de Jesus. Essas pedras nos isolam do mundo real, de um mundo de amizade, de comunhão com pessoas. Tire essas pedras, viva, tenha amizade, tenha comunhão, visite, receba visita, vai comer junto, vai passear, tenha amizades e bons relacionamentos. É isso que Deus quer para você. Ah, mas pastor, mas a Bíblia fala que eu não posso me assentar na roda de escarnecedor. E quem está falando para sentar em roda de escarnecedor? Tenha amizade. Tem amizade com crente, tem amizade com católico, tem amizade com budista, tem amizade com seixenoísta, tem amizade com testemunho de Jeová, tem amizade com umbanda, quimbanda, tem amizade com pessoas. Como você vai influenciar alguém tendo amizade só com crente? É perigoso atrapalhar um ao outro. Sabe, aquele crente caixinha, quadradinho? Vai virar meme, né, que eu sei. Crente quadradinho. Minhas amizades são só da igreja. Ué, pra quê? Como você vai mostrar que é diferente? Todo mundo já te conhece, na igreja é fácil ser crente. Não, tenha amizade com pessoas. A vizinha boa tem amizade, a fofoqueira tem amizade também. Daqui uns dias você vai ver a transformação na vida dela através da sua. Ela vai chegar com uma fofoca, você fala: vamos orar. Segunda vez ela chega com uma fofoca, você fala: entra, vamos orar por essa pessoa. Terceira vez ela vai trazer outra fofoca, você fala: entra, tem um bolo, vamos orar, comer um bolo. Ela vai entrar, ou você vai orar por ela, ela vai comer o bolo consagrado. Daqui a pouco a língua dela, irmão, pega fogo e ela vai ter desejo de falar bem das pessoas. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado assim: olha, se Deus mandou tirar a pedra, diga assim: olha, preste atenção. Se Deus mandou tirar a pedra, é porque já não existe nada morto dentro da sepultura. Diga então: tire a pedra hoje. Glória a Deus. Se Deus mandou tirar a pedra, é porque não tem mais ninguém morto. Mas pastor, mas eu tenho um problemão. Tira a pedra, o negócio já está solucionado. Mas pastor, o negócio é sério e Jesus não sabe que é sério. Tira a pedra, porque tudo que era sério para você é simples para Jesus. Jesus já colocou a mão, já está mudando as coisas. Então Lázaro recebe vida, ele sai. Diga assim: ele já tem vida, mas ainda está amarrado. Pronto. E aí chega no estado de muitos crentes hoje. Receberam vida, mas estão amarrados. Não andam. Não vai. Aí, Jesus, versículo 44, por favor. Jesus, tá? Ele dá uma ordem. Ó, e o defunto saiu. Diga assim: não tem mais ninguém morto lá dentro. Diga: o defunto já não é mais defunto. Diga assim: o defunto saiu, cheio de vida.
tendo mãos e pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, desamarra ele e deixa ele seguir. Se você hoje tirar a pedra, ou melhor, se você já tirou a pedra, glória a Deus, tá? Eu tenho certeza que o próprio Espírito de Deus agora está tratando de desatar você e liberando você para você seguir. Glórias a Deus. Quantos querem aqui ser desatado e seguir? Glória a Deus. Só tirar a pedra. Fica de pé, por favor. Só tirar a pedra. Tira a pedra. Glória a Deus. Tira a pedra, sabe? Preconceito, conclusão precipitada, canseira, sabe? Falta de fé, falta de energia, desânimo. Irmão, tira essa pedra, pelo amor de Deus. Isso não vai te levar a nada. Isso vai impedir você de sair e contemplar algo que Deus tem para a tua vida, tá certo? Quando você tirar a pedra e sair da sepultura, Jesus vai desatar você e falar: pronto, meu filho, agora pode caminhar, venha conhecer e contemplar a obra, o mundo maravilhoso que eu tenho reservado para você e para a tua família. Então toma posse disso nesta noite, no nome de Jesus. Jesus te chamou para crescer, para ir adiante na fé dele, aleluia. Então sirva ele com alegria. Tire a pedra. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, Glória a meu Deus. Estenda as mãos, feche os teus olhos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Junto digamos: Deus abençoe. Deus.